Olá, professores! Espero que estejam todos bem. Vamos dar início agora à nossa oitava formação continuada de professores dos anos iniciais, o nosso ATPC, que é essa semana de 30 de maio a 3 de junho. Nossa diretoria de ensino, os dois, a nossa dirigente regional, a professora Rosângela Novaes Martins. Nós estamos na semana B e eu sou a PCNP Amanda Tavares, e hoje estaremos juntos nesse ATPC. Nesta formação, nós vamos conversar um pouquinho sobre a importância do material de tecnologia e inovação. E eu sei que os professores estão utilizando, tem trabalhos maravilhosos, quero dar os parabéns aqui aos trabalhos que chegaram, as fotos até nós, e estão lindos, e as crianças tenho certeza que estão aprendendo bastante. E como utilizá-lo de modo a incentivar a aprendizagem criativa. Então, nosso objetivo hoje é refletir sobre a utilização da tecnologia e inovação nos anos iniciais, de modo que mobilize a aprendizagem, apresentar os eixos que compõem o componente de tecnologia e inovação e refletir sobre as diferenças entre a aprendizagem criativa e a aprendizagem tradicional. Os nossos conteúdos é a habilidade segundo o currículo paulista, a aprendizagem criativa e o livro dos estudantes com as atividades do primeiro ao quinto. E vamos para a nossa sensibilização. Hoje eu trouxe para vocês este autor aqui, o Isami Chiba. Vocês conhecem? Ele é filho de imigrantes japoneses. Seus pais construíram um armazém lá em Itapiraz, no interior de São Paulo. Ele se formou em medicina e se especializou em psiquiatria. Ele é educador, é escritor e tem mais de 40 livros sobre educação. E ele foi reconhecido por usar uma linguagem coloquial e bem-humorado. E o Isami Chiba, ele faleceu em 2015. E aí, lá no livro Ensinar Aprendendo, Novos Paradigmas da Educação, ele tem uma dedicatória. E para a gente refletir um pouquinho, eu trouxe aqui, que fala assim: não existe alguém que nunca teve um professor na vida, assim como não há ninguém que nunca tenha tido um aluno. Se existem analfabetos, provavelmente não é por vontade dos professores. Se existem letrados, é porque um dia tiveram seus professores. Se existem prêmios Nobel, é porque alunos superaram seus professores. Se existem grandes sábios, é porque transcenderam suas funções de professores. Quanto mais se aprende, mais se quer ensinar. Quanto mais se ensina, mais se quer aprender. Está lá na página 2 desse livro que eu falei para vocês. Você, professor, concorda com essa frase do Isami Chiba? Quanto mais se aprende, mais se quer ensinar. Quanto mais se ensina, mais se quer aprender. Então, eu deixo aí como reflexão para vocês. Ou melhor, para nós, né? E quando falamos em tecnologia e inovação, o que vem em sua mente? O que a gente pensa quando a gente fala em tecnologia e inovação? Então, eu trouxe aqui algumas contribuições. Claro que devem ter várias, cada um deve pensar uma coisa diferente, mas eu acho que essas devem vir na cabeça de todo mundo. O celular, as máquinas, né, robôs, os aplicativos, quando se fala em tecnologia e inovação, os computadores e principalmente o acesso à internet. Acho que essas coisinhas sempre vêm à nossa mente, não é verdade? Mas nós vamos ver aqui que a proposta do material de tecnologia e inovação não é essa, né? Ele nos traz várias outras possibilidades. E aí a gente se pergunta, né? Por que utilizar as tecnologias? E aí eu trago a contribuição de Moura. As tecnologias são pontes que abrem a sala de aula para o mundo, que representam, medeiam o nosso conhecimento do mundo. São diferentes formas de representação da realidade, de forma mais abstrata ou concreta, mais estática ou dinâmica, mais linear ou paralela, mas todas elas, combinadas, integradas, possibilitam uma melhor apreensão da realidade e o desenvolvimento de todas as potencialidades do educando, dos diferentes tipos de inteligência, habilidades e atitudes. E aí a gente continua.
por que utilizar as tecnologias. E aí eu trago uma reflexão que foi feita para os professores no Centro de Mídia. A tecnologia é uma ferramenta poderosa no processo de ensino, contribuindo significativamente para o aprendizagem e o desenvolvimento cognitivo das crianças. As imagens comunicam mais do que palavras e permitem a construção de conceitos importantes. Além disso, a velocidade com que criamos favorece o desenvolvimento do pensamento crítico, ágil e lógico, colaborando para a flexibilidade no aprender. E aí, eu trago aqui para vocês uma parte lá na página 29 do Currículo Paulista, onde ele fala sobre tecnologia digital e diz que o estudante como consumidor e produtor de tecnologia. Então, esse trechinho eu achei muito interessante trazer aqui para a nossa formação. A forte presença da tecnologia na vida de todos tem ressignificado o cotidiano, alterado práticas, modos de interação, as maneiras como executamos as mais variadas tarefas. A leitura e a escrita vêm ocupando novas plataformas, novos canais de circulação. As tecnologias em geral e as linguagens, as digitais em particular, alcançam crianças e adolescentes no modo como concebem seus processos pessoais de aprendizagem. E quando a gente fala do currículo paulista, nós temos as competências gerais. E eu trouxe aqui a competência número 5 para a gente dar uma olhadinha, que fala sobre compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, e incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Aí, aqui eu trouxe para gente os eixos estruturantes. Então, todo esse material de tecnologia e inovação, ele foi elaborado dentro desses eixos. Então, quais são esses eixos, né? É o letramento digital, o pensamento computacional e a TEDIC. Então, todo o material, desde o primeiro ao quinto ano, ele vai estar assim, elaborado dentro desses eixos. E no livro ele vai ter o eixo, a habilidade e o objeto de conhecimento. Então nós temos lá o eixo, ele vai do primeiro ao quinto ano. As habilidades, elas vão se aprimorando de acordo com o ano, né? E muda-se o verbo. Então lembra lá da taxonomia de Bloom, né? Que tem lá o identificar, o compreender. Então, ele vai passando por esses verbos, né? E vai evoluindo conforme a criança vai para o segundo ninho, para o terceiro e sempre assim. Ah, e lembrando também, né, que o material de primeiro e segundo ano são iguais, né? Eles vão fazer as mesmas atividades. E o objeto de conhecimento, que são de acordo com o eixo e as habilidades. Aí aqui nós temos, tá vendo lá, o eixo, que é igual para todos, são 3 eixos, então eles sempre vão se repetir. As habilidades, que aí volta novamente, né? Então, lá no primeiro e segundo ano, né? Ele vai identificar, ele vai compreender. Aí no terceiro ano, ele vai interpretar, ele vai aplicar. No quarto ano, ele vai codificar, ele vai resolver. No quinto ano, ele vai construir, ele vai conhecer. Então, as atividades elas vão se aprimorando e os desafios vão aumentando também conforme o passar, né, das crianças de uma série para outra. E aí, nós temos, né, o objeto de conhecimento, vão ser sempre dentro da cultura digital, da programação desplugada e plugada, da cultura maker, da TEDIC, as especificidades e impactos, né, da compreensão e produção crítica de contexto e curadoria de informação. Então, vai evoluindo conforme o passar do ano e série da criança. E aí nós vamos falar agora
um pouquinho sobre o letramento digital. Então, o que é esse letramento digital? Ele refere-se à capacidade de cada indivíduo em compreender as diversas situações de leitura e de escrita que acontecem no mundo digital. Tá, mas o que é isso? É ele ser responsável por aquilo que ele produz. É ele saber buscar informações em fontes confiáveis, né? É letrar este aluno para ser um pesquisador, para ser uma pessoa consciente da forma como se usa essa tecnologia. Então, olha lá, usar da melhor forma, ser responsável no que produz, como utilizar a ferramenta digital, entender o uso e o seu benefício. Não era o uso pelo uso, né? É saber usar essa ferramenta, é saber usar essa tecnologia, é saber acessar a internet de modo a buscar informações verídicas, né? Não cair em fake news. Então, é para tudo isso, esse letramento digital, para levar tudo isso a essa criança e futuramente, né, ela vai crescer, ela vai ser um adolescente, vai ser um adulto mais responsável com esses conteúdos digitais. E agora nós vamos falar sobre o pensamento computacional. E o que seria esse pensamento computacional? É como o computador pensa? Não somente, é como o ser humano ele pode resolver um problema. Então, como que o computador resolve? Então, o ser humano, nós podemos resolver também aplicando esses 4 pilares, que é a decomposição, o reconhecimento de padrões, a abstração e o algoritmo. Então, quando a gente pensa em pensamento computacional, a gente pode colocar esses 4 pilares para poder resolver um problema. Então, a decomposição, o que ela vai fazer? A gente vai dividir problemas em partes menores. Então, a gente pega um problema e fragmenta este problema em partes menores. Depois, no reconhecimento de padrões, a gente procura semelhança entre as informações. Então, você pode pegar esse problema que você dividiu, fragmentou ele, e você pode colocar o que é igual. Ou se você já teve um problema parecido, o que você fez para resolver? Então, o reconhecimento de padrões. A abstração, ela vem nos dizer para a gente focar apenas nas informações importantes. Então, a gente tira aquelas informações que naquele momento não vão nos ajudar e foca apenas no que é importante. E o algoritmo é desenvolver uma solução passo a passo para o problema. E aí nós podemos pensar em quando nós vamos lavar roupa, por exemplo. Então, quando você vai lavar roupa, você faz um pensamento computacional. Por quê? Você vai colocar roupa branca com roupa colorida? Não, né? Então, primeiro você vai separar as roupas, você tem um montante de roupas, você vai separar essas roupas como? Por cor? Geralmente sim, porque você sabe que se você misturar, você vai manchar. Então, você separa por cor. Depois, você faz um reconhecimento de padrões, né? Você sabe que se você colocar uma cor mais escura com uma mais clara, vai manchar. Mesmo que não seja a roupa branca, né? Ela mancha. E tecidos, né? Você sabe que se você colocar um certo tecido com outro, né? Vai soltar pelinho, vai fazer isso. Então, você tem um reconhecimento de padrões. E a abstração, o que é importante ali na hora de você lavar roupa? Então, você fez toda a separação, você dividiu por cores, por tecido, e aí você vai agora focar no que é importante. Qual você vai lavar primeiro? Então, se você fazer uma reutilização de água, você vai lavar primeiro a de cor para depois lavar a branca? Acho que não, né? Então, primeiro você vai lavar a branca para depois lavar a de cor. Ou se você tem muita roupa e você precisa mais de um grupo de roupas do que do outro. Então, o que é importante ali para você? E o algoritmo é desenvolver a solução passo a passo. Então, você fez o passo a passo e agora você vai executar aquilo que você fez. Então, você vai colocar dentro da máquina, você vai colocar o sabão, vai colocar o amaciante e por aí vai. Então, é um exemplo que eu estou dando aqui, né, para exemplificar esse pensamento computacional.
E aí no livro vai trazer várias atividades onde as crianças utilizarão desse pensamento computacional. E aqui nós vamos falar sobre a TDIC. O que é a TDIC? O termo Tecnologia Digital de Informação e Comunicação reforça o caráter digital de dispositivos tecnológicos, ou seja, é o tablet, é o computador, é o celular, né? Então, assim, é em si a aprendizagem, né? É o material, é os dispositivos mesmo conectados à internet. Então, as TEDx é isso. E aí, as TEDx, elas permitem uma aprendizagem diferenciada, lúdica, prazerosa, em lugares e tempos distintos. São novas formas e espaços para aprender. A sala de aula passa a não ser o único espaço de aprendizagem. Então, são as TEDx. E aí, aqui, eu vou trazer um pouquinho para vocês sobre a aprendizagem criativa. Então, nessa abordagem da pedagogia da aprendizagem criativa, aprendemos melhor quando estamos envolvidos na criação de projetos que levem em conta as nossas paixões e que sejam desenvolvidos em colaboração com os pares, ou seja, com as pessoas, e em um espírito de aprender e pensar brincando, explorando livremente diferentes materiais e valorizando o erro como parte da experiência. Então, quando a gente fala dessa abordagem pedagógica de aprendizagem criativa, eles entendem que a criança ela só vai conseguir aprender, ela só vai conseguir alcançar as suas habilidades se elas estiverem envolvidas nessa criação de projetos, se houver significado, se houver sentido para elas o que elas estão aprendendo. E aí elas vão fazer uso de todas as possibilidades que elas têm para poder aprender, porque elas vão estar aprendendo de uma forma que para elas tem esse significado. E aí, nós temos a aprendizagem tradicional e nós temos a aprendizagem criativa. O que seria uma aprendizagem tradicional? É aquela onde o aluno é ouvinte, onde as aulas são expositivas, os trabalhos são individuais, né? E aquela reprodução de conhecimentos adquiridos. Então, o professor vai lá na frente, passa na lousa tudo que ele sabe, os conhecimentos, o aluno copia, responde e pronto. Quando a gente fala de aprendizagem criativa, a gente vai colocar o aluno como pensador criativo. Vai desenvolver trabalhos coletivos que envolvam a experimentação de novas formas de se relacionar com o mundo. Então, quando a gente fala da aprendizagem criativa, o aluno, ele é um pensador. O aluno, então quando a gente volta lá naquele slide, não tem medo do erro. O erro faz parte do processo. E aí, nós temos, dentro da aprendizagem tradicional, a apresentação dos conteúdos de uma única forma para todos. Mas será que todos os meus alunos aprendem de uma única forma? Será que todos conseguem entender o que eu estou passando ali? Será que todos compreendem? Será que todos aprendem daquele mesmo jeitinho? É uma coisa que a gente tem que se perguntar todas as vezes, não é? Então, quando a gente fala da aprendizagem criativa, a gente fala de desenvolver projetos orientados por uma participação ativa e criativa da turma em classe. E aí, a gente te preparou aqui para a gente ver uma atividade que está no livro de Tecnologia e Inovação para cada turma. Então, eu trouxe aqui uma atividade de cada turma, né, de cada série, do primeiro e segundo, que são juntos, né? E aí terceiro, quarto e quinto ano. A gente dar uma olhada e ver quais são os eixos, né? Quais são os objetos de conhecimento, como a gente pode desenvolver uma aprendizagem criativa dentro daquele tema. E o livro nos traz, né, muitas opções. E esse material de tecnologia e inovação, se a gente fazer uso seguindo, né, a orientação que está lá, lendo item por item, é muito rico, é de uma riqueza muito grande. E quando a gente fala de inovação, a gente tem que pensar nisso. Os nossos alunos, eles são conhecidos, né? A gente pode chamá-los
de nativo digital, né? Que é o que esse pessoal todo que nasce aí nessa era digital, né? Eles são conhecidos como nativo digital. Então, para eles é uma coisa muito próxima. E quando a gente pensa, né? Quando a gente viu lá e ficou pensando, o que é tecnologia? A gente já pensa em computador, já pensa em internet. Esse livro ele nos traz que não é preciso, né? Porque nós temos várias atividades que são desplugadas. Nós não precisamos estar conectados à internet, nós não precisamos estar diante de um computador para ensinar tecnologia. Então, isso é legal. Nós não precisamos estar na frente do computador para ensinar tecnologia. Aqui, eu peguei aqui a situação de aprendizagem número 3, que é comandos e os computadores, do primeiro e segundo ano. Atividade 1, a ordem das coisas. Então, nós temos lá essa página e diz assim: agora você é um robô, assim deve seguir as orientações do seu professor. Então, eles vão ter que fazer essa atividade e o professor vai estar todos os comandos, né? Que vai pintar de verde que precisa vestir primeiro, de vermelho vestir depois, e o amarelo é o que a ordem não importa. Então, no quadro 1, o professor vai ditar, né? Então, eles vão ser um robozinho. E o robozinho, sempre tem que lembrar eles que o robozinho, eles apenas executam o que o programador, né, está falando. Então, eles não podem mudar. Então, o professor vai editar e vai editar numa ordem que eles mesmos vão perceber que não dá para ser. Mas é importante que eles coloquem da forma lá no quadro 1 que os professores estão ditando, né? Então, vamos lá. Nós temos aqui, nós vamos trabalhar o pensamento computacional, a programação desplugada, plugada. Por que programação? Porque isso aqui é uma iniciação à programação. Então, eles estão aprendendo de forma desplugada, né, o que é uma programação do computador. Então, eles vão resolver situações usando pensamento computacional, compreender que o computador executa comandos, que a ordem deles é importante. Então, se o computador não receber as ordens certas, ou o robô, né, não vai sair, né, vai dar aqueles famosos bugs. Então, não vai sair da forma correta se não tiver as orientações. E aí, no quadro 2, ele vai ser o programador, né? Então, ele vai corrigir os comandos que que o programador fez lá e eles, como robô, tiveram que pintar. E aí, no quadro 2, eles vão ter que colocar a ordem certa de vestir essa roupa. Como que você pode usar ainda outras formas, né? Já é uma atividade muito interessante para eles identificarem isso, né? Da importância do programador, da importância que tem o ser humano, né? Uma pessoa que faz a programação para o computador executar, né? Então, eles vão fazer primeiro no individual, depois pode se fazer coletivamente, né? Você pode colocar no papel ou no craft alguma coisa que dê para fazer também, né? Todos ali interagindo e pode também tentar vestir na ordem que foi ditada. Já pensou? Você leva as coisas, leva essas roupas, esses acessórios para a sala e pede para eles tentarem vestir, né? Para um deles tentar vestir as roupas na ordem que você editou. Então, para eles também fica legal, né? Uma atividade para o primeiro e segundo aninho e mostra que realmente não é possível. E eu tenho certeza que eles vão conseguir compreender muito bem essa situação, né, de dar os comandos dos computadores obedecerem. E é uma iniciação a essa parte de programação. Então, uma atividade muito gostosa, que dá também para fazer dessa forma um pouco mais lúdica, né, e trazer para eles não só pintarem, mas para eles verem, né. E aí, lá no terceiro ano, nós temos a situação de aprendizagem 6, que também trata da programação inicial.
Então, se a gente pegar, quando a gente viu lá, né, o quadro de eixo, habilidade e objeto de conhecimento, vai ter programação, vai ter algumas, sempre vão se repetir nos anos e vai aumentando o grau, né, de dificuldade de acordo com aquilo que eles já aprenderam. Então, lá no primeiro aninho, falou-se da roupa, né, para ensinar lá os comandos para o computador. Aí, quando chega no terceiro ano, eles vão continuar a programação inicial, na atividade 1, que é o jogo programa 1, que aí eles vão ter que dar os comandos. Então, tá vendo? Eles vão continuar, só que agora é outra forma. Então, aqui já tem um tabuleiro, já vai ter avance, vira à direita, vira à esquerda, que são apenas 3 comandos, né, que nós damos. Então, olha lá, vai de novo trabalhar com programação. Então, aí eles vão ter que ter o programador 1 e o programador 2, né, vai ter as setas. Então, é todo um jogo, né? É um jogo e eles vão estar continuando aprendendo o que eles passo a passo foram vendo lá desde o primeiro, segundo ano, no terceiro ano eles vão continuar e os desafios vão aumentando. Então, olha lá, o eixo continua pensamento computacional, o objeto de conhecimento, a programação desplugada e plugada. Então, novamente, eu volto a repetir, não precisamos do computador para ensinar a tecnologia. Então, novamente, aqui uma outra atividade, eu quis trazer nessa linha do pensamento computacional, da programação plugada e desplugada, para a gente ver essa evolução das atividades para os alunos, do primeiro até o quinto ano. Agora, lá no quarto ano, nós temos a situação de aprendizagem 4, que fala, você é o programador. Então, olha só, na atividade 1, resgate. Então, divirta-se e brinque. Então, eles vão ter apenas 3 comandos, né? Que avance uma casa, vire à direita, vire à esquerda. Lembra lá no terceiro ano? Então, eles já aprenderam que são 3 comandos. E aqui eles vão continuar no quarto ano com os 3 comandos. E aí, é um jogo, né? Eles vão ter o tabuleiro bonitinho, né? Vão ter que ir lá pegar e assumir um papel. E aqui eles vão precisar de 3 pessoas, né? Um para ser o programador, um para ser o testador e outro para ser o robô. Lembrando que o programador é o que escreve o programa, o testador, então que já entrou outra palavrinha, é o que vai testar o programa e vai instruir o robô. Então, ele vai dar as orientações para o robô. E o robô ele só vai seguir as ordens que o testador vai dizendo. E ele somente pode seguir as ordens. Então, ele não pode dar opinião, ele não pode falar assim, não, tá errado, tem que ser pro outro lado. Não, ele tem que ficar só prestando atenção no que o testador faz, seguindo as orientações. E aí a gente pergunta, né, como trabalhar de forma desplugada usando a aprendizagem criativa? E aí nós fizemos aqui mesmo na diretoria com os PCs. Então, no nosso encontro formativo com os professores coordenadores, nós fizemos de maneira desplugada essa atividade. Né? Então, o aluno ele pode lá, deve-se usar lá o tabuleiro, jogar. Mas aqui eles fizeram de forma lúdica, usando a aprendizagem criativa. Então, eles tinham que ajudar a montar o robô sucata. Então, cada pedacinho do robô sucata ficou num lugar. E aí nós colocamos, né, um quadriculado e tínhamos o programador, o testador e o robô. Então, nós demos a orientação de onde que tinha que sair este robô e onde ele tinha que chegar. Aí o programador escreveu o programa, lembrando sempre dos 3 comandos, que é avance uma casa, vire à direita e vire à esquerda. E aí o testador foi lendo esses passo a passo, né, esse programa que o programador fez. E o robô tinha que seguir para chegar lá onde nós delimitamos, onde seria a parte que estava o robô. Foi uma atividade muito bacana, foi uma atividade bem significativa, com significado, que deu para entender realmente o que é uma programação. Se não fizer direito, dá o bug,
né? Que é aquele que a gente fala lá, o computador travou aqui, não está funcionando. Então, é porque alguma coisa na programação dele deu errado. Então, a gente faz essa associação de forma lúdica e ensinando a criança a programação do computador. E aí nós temos o eixo do pensamento computacional e o objeto de pensamento é programação desplugada e plugada. Para o quinto ano, eu trouxe aqui a situação de aprendizagem 2, que é a linguagem do computador. E aí o professor tem, né, que ler o que são os números binários, explicar para os alunos e vai se utilizar das cartas pontos, que vai explicar para o aluno que quando a carta está virada, não vendo os pontos, ali é 0. E que quando as cartas estão viradas para cima, vendo os pontos, faz-se a soma para saber qual que é o número. Então, porque o código binário ele só funciona com 0 e 1. Então, esse é o código binário. E aí, para trabalhar, eles vão ter no livro eu recortar as cartas pontos para poder fazer. Aqui nós utilizamos de folha sulfite, fizemos maior, sabe, os pontos, colamos no papel cartão para ficar melhor o manuseio e fizemos a atividade e tendo que ir lá, virar, mexer, manusear, o grupo pode se ajudar e tudo mais. Então, nós usamos de uma maneira desplugada para poder fazer essa atividade. E lembrando que essa é uma atividade onde o eixo também é o pensamento computacional e o objeto de conhecimento é a programação desplugada. É claro que se o professor conhece, se o professor tem condições, né, eu quero trabalhar de maneira plugada, ele pode fazer isso, óbvio, claro, né? Acho que quanto mais atividades enriquecedoras nós trazemos para os nossos alunos, melhor. E como foco é o aluno, como a gente quer criar um aluno crítico, reflexivo, criativo, então todas as possibilidades que tivermos para isso, melhor ainda. Então, eu trouxe as atividades sempre dentro, né, do pensamento computacional, o eixo, e o objeto de conhecimento, que é o desplugado. E só que elas mesmo, quando a gente pega lá para ler, elas vão passar por quase todos os eixos, né? Eles vão estar sempre interligados os eixos, tanto o letramento digital, quanto o pensamento computacional, quanto as TEDx. Então, elas se conversam, as atividades passam por todos esses eixos. E o objeto de conhecimento, eu quis trazer, né, a programação desplugada ou plugada, mas nós temos também a cultura maker, nós temos as narrativas digitais. Então, é um universo muito grande dentro do livro que possibilita a gente trabalhar diversas atividades com as crianças, não se apegando também somente ao livro, né? Você tem conhecimento de outras atividades que pode enriquecer as que já estão propostas no livro, que maravilha, leve para sua sala de aula. E aqui vou deixar algumas observações sobre o material, né? Que as atividades devem ser feitas na sequência do livro, que no livro do terceiro e quinto ano é solicitado que os alunos façam anotações em um diário de bordo. Né? Então, sempre depois das atividades, eles anotem o que eles aprenderam com aquela atividade, como foi feita aquela atividade. Já no livro do quarto ano, ao final de cada atividade, o aluno ganha um carimbo, que é para colar no seu passaporte, né, que se encontra lá no anexo 1. E o material de tecnologia e inovação, ele vem nos mostrar que nós podemos trabalhar de forma desplugada, né, sem o acesso ali imediato à internet, que nós podemos usar materiais não estruturados, né, antigamente chamava materiais recicláveis, só mudou o termo, gente, só mudou a nomenclatura, agora a gente usa o termo materiais não estruturados. Por quê, né? Porque a gente usa canudinho, usa barbante, então isso não entra como materiais reciclados. Muitas vezes a gente faz uso de outros materiais que não são reciclados, então mudou-se o termo para materiais não estruturados. E a gente faz com que os alunos aprendam de forma criativa,
A cultura maker, por exemplo, né? A mão na massa, o fazer. Imagina, eu vi várias atividades, né? Onde eles construíram robôs, onde eles construíram um zoológico, né? Com esses tipos de materiais, colocando realmente a mão na massa. E o pensamento computacional, a gente não vai usar só no componente de tecnologia e inovação, né? Ele vai usar todos os componentes, ele vai usar na vida. Então, se a gente trabalha com as crianças esse pensamento, eles vão crescer sabendo, né, lidar melhor com essas resoluções de problemas. Então, isso é muito importante. O material vem nos trazer enriquecimento, né, na nossa prática pedagógica maravilhosas. E aí, eu quero deixar aqui para nossa reflexão, né, para a gente refletir um pouquinho. Como professor, eu tenho usado o material de tecnologia e inovação de modo que potencialize a aprendizagem do meu aluno? Ou será que eu estou usando apenas para, vamos lá, vamos fazer, tem que fazer o tecladinho, vamos fazer o tecladinho. Não, mas por que nós vamos fazer esse teclado? Será que eu levo o teclado para a sala de aula e mostro para os meus alunos, olha, para poder escrever, para poder passar lá na tela as letrinhas, os símbolos, a gente precisa de um teclado. Para o computador funcionar, ele precisa de um código, né? Tem que ter um ser humano por trás do computador. Então, o letramento digital, como é importante, né? Como é importante a gente já ajudar os nossos alunos hoje para não futuramente eles saberem o que é uma fake news. Como que eu sei se aquilo que chegou, aquela informação é verdadeira? Ser responsável no uso dessas tecnologias, a questão, né, da cybercultura, tudo tá ligado, né? Nossas crianças já nasceram nessa era digital. Então, o importante é a gente ter com eles esse diálogo, né? Usar o computador também é importante, é legal, as escolas que têm possibilidade de levar a criança, né, para elas usarem um notebook, porque o celular elas já usam, elas já conhecem, de repente o computador elas não têm tanto contato, não são todas as famílias que têm em casa um computador, um notebook, não é verdade? Então, eu deixo aí para a gente refletir um pouquinho se a gente tem potencializado a aprendizagem dos nossos alunos. Aqui, aqui estão as referências, de onde foi tirado todo esse material que eu passei aqui com vocês. E eu quero agradecer. Muito obrigada, gente. Espero ter contribuído um pouquinho com a aprendizagem, um pouquinho com a prática, ter trazido outras informações importantes, né, sobre esse material. E continue mandando as fotos, né, do que vocês fazem em sala de aula. Quero agradecer também a colaboração, né, em ter respondido os conformes com as perguntinhas. Peço que de novo vocês respondam. E deixo aqui meu agradecimento pelos elogios, pelas sugestões, pelas críticas. E a gente vai tentando aperfeiçoar, vai tentando melhorar os nossos ATPCs. Muito obrigada e até uma próxima.